Bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo o professor Luís Vítor de Sousa, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e estamos falando do famoso CTA, o Cherenkov Telescope Array, que é um conjunto de observatórios onde vão ser construídos diversos telescópios, centenas de telescópios, no Chile e nas Ilhas Canárias, em Espanha. O professor Luís Vítor esteve e está muito envolvido neste projeto desde o seu início. E você foi, inclusive, um dos responsáveis pela construção na Alemanha de um protótipo de um dos telescópios médios, cuja designação é MST, que é Middle Size Telescope. Middle Size Telescope, exatamente. E esse Middle Size Telescope, esse protótipo é exatamente igual a alguns daqueles que vão ser instalados no CTA. O Luís Vítor coordenou o desenvolvimento do braço de aço que sustenta a câmara de todo esse equipamento. Explica um pouco as características desse projeto, como é que ele começou e a importância, obviamente, da sua participação num contexto deste projeto de magnitude internacional. Nós entramos no CTA, o Brasil entrou no CTA em 2010, como uma proposta de uma colaboração científica para contribuir com a ciência que ele vai ser feito. Só que espera-se sempre de um país membro novo que ele dê também uma contribuição instrumental, que ele contribua com a construção do observatório. Desde 2010, nós começamos a procurar um equipamento que ainda precisava ser projetado para ser construído para o CTA e, ao mesmo tempo, que a gente pudesse usar a indústria nacional na elaboração e construção desse equipamento. Felizmente, nós conseguimos encontrar dentro desse telescópio de tamanho médio, do MST, uma estrutura que ainda faltava ser projetada. Ela é a estrutura que conecta os espelhos do telescópio à câmera que faz a imagem. O telescópio, ele é como uma câmera fotográfica, uma câmera de filmagem, na verdade. Ele faz um filme de algo que está acontecendo no céu. Então, mas só que o tamanho dele é muito maior. O telescópio intermediário tem 12 metros de espelho. Mas a precisão que ele tem que ser montado é semelhante à de uma câmera fotográfica ou de uma câmera de fazer vídeo. Porque como ele faz uma imagem, se ele deformar, se ele tremer, se ele tiver imperfeições, a imagem vai sair distorcida ou borrada. Então ele tem que ser feito com grande precisão, só que é uma estrutura imensa de vários metros e várias toneladas. Em 2011, nós encontramos uma empresa no Brasil, de São José dos Campos, que topou participar do projeto de construção desse telescópio, desse braço para o telescópio. E desde então a gente vem trabalhando num projeto. No primeiro ano foi feito um projeto conceitual, onde a gente explorou os materiais que iam ser utilizados, se a gente usar fibra de carbono, aço, alumínio. Em seguida nós fizemos no ano seguinte um projeto detalhado de engenharia e simulamos o desenvolvimento da estrutura, como ela se comportava frente a variações de temperatura, a carga, a vento, a neve, porque esses telescópios são expostos e eles ficam em regiões inóspitas, como desertos, né? Então eles precisam ser muito resistentes a esse ambiente. E no último ano, agora já em 2014, nós fabricamos um protótipo dessa estrutura aqui no Brasil, e com a empresa nacional, e transportamos esse protótipo via marítimo, com contêineres marítimos, para Berlim, onde foi montado um telescópio completo, de tamanho médio, com a estrutura brasileira. Essa estrutura brasileira passou por testes muito sofisticados por 2 meses, ela foi totalmente instrumentada com medidores, e no ambiente de trabalho, com vento, neve, deformações de temperatura, ela foi qualificada. Em fevereiro de 2015, agora, nós recebemos um relatório por uma instituição independente que qualificou a nossa estrutura como atendendo todos os requisitos para ser a estrutura a ser instalada nos telescópios do CTA. E a partir de então, a gente se tornou responsável pela construção de 25 dessas estruturas, que é o número de telescópios de tamanho médio que vai ser instalados no hemisfério sul do telescópio CTA, no Chile. O desenvolvimento todo dessa estrutura foi financiado pela FAPESP. Sim. E nesse momento agora nós submetemos um novo projeto para a FAPESP para construir as 25 estruturas que precisam ser instaladas no hemisfério sul.
É isso. E qual foi a repercussão desse êxito em termos, neste caso, em termos dos próprios europeus? Enfim, em termos do mundo científico, qual foi a repercussão? Foi muito positiva, sobretudo pela participação da indústria nacional. A indústria nacional tem uma qualidade impressionante quando comparada aos níveis mais altos internacionais, mas ela ainda não se faz presente em grandes experimentos internacionais de ciência. Não é comum você observar as grandes colaborações que montam experimentos caríssimos com participação da indústria nacional. A ciência brasileira, os cientistas da universidade já participam há mais tempo desses esforços internacionais, mas a indústria nacional nem sempre. Então foi muito positivo a recepção da colaboração internacional ao ver uma empresa brasileira, de engenheiros brasileiros formados em universidades brasileiras, desenvolverem do zero um projeto que atende requisitos muito sofisticados de uma colaboração internacional. E a gente foi capaz, nessa parceria, a empresa que colaborou nesse desenvolvimento nunca tinha feito um telescópio. É uma empresa de engenharia sofisticada, mas nunca tinha feito um telescópio. E eu, como físico, sei muito pouco de estruturas metálicas. Claro, né? Mas os dois juntos, a universidade com a parte científica do funcionamento de um telescópio e essa indústria com a parte de engenharia e organização de um projeto de construção, nós dois juntos fomos capazes de fazer um projeto muito interessante que teve resultados reconhecidos por uma colaboração internacional. E vocês vão ter tempo para fazer isso tudo? Eu recordo aos nossos espectadores que o Observatório do Chile poderá iniciar suas operações já em 2017. Sim. Pelo que eu tive conhecimento. Dá tempo para construir as 25... O telescópio começa a operar em 2017, mas com poucos telescópios. Entendi. A construção final dele está planejada para 2019 e 2020, a sua inauguração com toda a potencialidade e com todos os telescópios em operação. Certo. Então, para 2017, nós vamos ter que construir as primeiras estruturas, né? Dá tempo da gente fazer isso, porque o projeto já está basicamente pronto. Então, agora é uma etapa de construção em série. Entendi. Né? A gente já sabe como proceder. E me explica uma coisa, como é que é esse telescópio? Nós já temos alguma ideia de como é? Sim. Bem, temos uma ideia porque você construiu o protótipo. Pode mostrar para nós um pouquinho como é que é esse protótipo? Para isso, é melhor a gente olhar essa foto que mostra o telescópio protótipo instalado em Berlim, de tamanho intermediário. O tamanho dos espelhos que constitui o nome é de 12 metros, então nós temos aqui 12 metros de superfície refletora. Esse telescópio ele detecta a luz que é produzida no objeto no céu, a luz reflete no espelho e é captada por essa câmera que está aqui na ponta, certo, que é a câmera sensível à luz. Toda a parte cinza foi projetada e desenvolvida aqui no Brasil. Então essa estrutura metálica que você vê em cinza aqui, ela é parte do nosso projeto, ela foi o nosso projeto com a indústria nacional, que elaborou e construiu esse protótipo. Ele tem 16 metros do espelho até a câmera e pesa da ordem de 5 toneladas. 5 toneladas. Esse telescópio ele se movimenta, como vocês podem imaginar, né? Então, a estrutura tem que manter o posicionamento daquela câmera com precisão de milímetro, mesmo quando o telescópio está se movimentando, né? Não é uma tarefa simples do ponto de vista de engenharia, posicionar essa estrutura com tanta precisão assim. E o telescópio se movimenta com a câmera em funcionamento. Com a câmera em funcionamento. Então não pode haver nem trepidações, nem coisas do gênero que dificultem a captação da imagem. Exatamente, né? Exatamente. A estrutura tem que manter tanto quem reflete como quem capta a luz numa posição muito precisa durante a operação, né? E o telescópio vai se movimentando durante a tomada de dados. Outra responsabilidade dos pesquisadores brasileiros, e de você mesmo, envolvidos no protótipo deste MST, foi a projeção e construção do dispositivo de ajuste do equipamento. Exato. Já que não existe esse tipo de dispositivo no mercado, foi complexo, não é? Foi complexo. Explica lá como é que foi. Primeiro, explica como é que foi essa aventura, é mais uma, né? Sim. E qual é a funcionalidade desse dispositivo?
Durante o desenvolvimento dessa estrutura, nós sentimos a necessidade de ajustar a ponta dela depois da instalação. Então, nessa ponta onde tem a câmera... Vamos voltar à nossa foto aqui. Onde tem essa câmera pesa, só ela, 2,5 toneladas. E depois que ela é colocada em cima desse braço, ela precisa ser ajustada para frente, para trás, para um lado, para o outro, e com uma leve rotação. Certo. Tá? Nós queríamos comprar um dispositivo comercial que fizesse esse ajuste, para instalar na nossa estrutura e possibilitar esse ajuste final. E nós não conseguimos encontrar nenhum dispositivo comercial que permitisse um ajuste milimétrico com uma carga de 2,5 toneladas sobre ele. Entendi. Nesse momento nós ficamos desesperados, porque a gente viu o nosso projeto, que dependia desse dispositivo de ajuste, quase naufragar, né? Mas sempre que vem um grande desafio, a possibilidade de uma grande descoberta, né? E foi o que aconteceu. Nós conseguimos desenvolver um dispositivo que tinha a precisão que a gente precisava e aguentava a carga dessa câmara de fotoamplificadoras. É um dispositivo de ajuste em 3 eixos, com uma leve rotação, que combina uma série de ligas metálicas para resistir ao estresse das 2,5 toneladas. O problema é que se você fizer esse dispositivo de um único material, ele acaba cedendo a carga e perde a possibilidade de ajuste. Então tem uma combinação inteligente de diferentes ligas metálicas para resistir ao estresse. Esse dispositivo, já que não tem equivalente comercial, está sendo solicitado uma patente via a Agência USP de Inovação. Que bacana, hein? Luís Vítor, ao longo do tempo em que você se encontra envolvido com esse projeto, você tem ministrado diversos seminários com o intuito até de contagiar, no bom sentido, de entusiasmar os colegas seus da área de ciência a ingressarem nesse projeto. Eu perguntaria para você qual tem sido a reação dos seus colegas em face ao desafio que você colocou para eles. Tem sido bastante positivo também. Basta notar que em 2010 eu era o único pesquisador me envolvendo com o CTA no Brasil e hoje já somos mais de 20 no Brasil todo. Outras instituições da USP em São Paulo, por exemplo, Instituto de Astronomia e Geofísica da USP em São Paulo, a Universidade Federal do ABC, a Unesp em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora com a contratação de uma ex-aluna minha no Paraná, na Universidade Federal do Paraná. Então, o CTA, o desafio de participar desse experimento, se alastrou pelo país, foi bem recebido pela comunidade de astrofísica de partículas e de física no Brasil, e hoje nós somos já uma colaboração bastante forte dentro da colaboração internacional do CTA. Além desse projeto, outros pesquisadores já encontraram outros envolvimentos com o CTA, inclusive com a contribuição instrumental também. Tudo isso enquanto o CTA não está pronto, que é a nossa expectativa maior, a hora que ele estiver produzindo os dados dele para a gente poder analisar e retirar outros resultados científicos dele também. Última pergunta. Muito telegráfico, estamos quase estourando o nosso tempo do programa. O que é que nós, meros seres humanos, meros mortais, podemos esperar do universo? É uma pergunta bastante complexa, porque envolve tantas questões científicas e filosóficas, no meu ponto de vista, né? Do ponto de vista científico, a gente espera poder compreender o universo, né? A gente espera poder entender melhor qual é o nosso papel dentro desse universo tão vasto e tão bonito, né? O que mais me impressiona no universo é a beleza das relações, a beleza das construções que ele nos apresenta, que a natureza nos apresenta. E no nosso trabalho sempre está alimentado por essa grandiosidade, por essa beleza que a gente tenta, de alguma forma, compreender. Luís Vítor, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço, muitas felicidades para o teu projeto e vamos em frente. O Brasil vai mostrar ao mundo do que é capaz de fazer. Com certeza.
O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer ao professor Luís Vítor de Sousa pela participação e pelas opiniões que partilhou connosco. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui no rodapé. Contamos com sua participação, pois esse programa é mesmo para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá.